Cheguei, gente. E aí, atrasei um pouquinho, questões técnicas. Como estão vocês? Boa tarde. Desculpe o atraso. Quem tá chegando aí? Débora, Cats, João. Tudo bom, gente? Hoje eu tô aqui, desculpa o atraso, né? Foram questões técnicas, mas hoje eu tô nessa live para falar com vocês sobre um programa que o Abrangente tem, chamado de Aprovação Sem Estresse, né, envolvendo os estudantes, né, as pessoas que querem estudar, as pessoas até do Enem, as pessoas que querem fazer concurso, os alunos, né, nas provas das escolas, nas provas de faculdade, né. Então nós estamos aqui para falar desse programa, tá? Que o Abrangente está mostrando para vocês, ok? Esse programa, ele auxilia pessoas a aprender a lidar com equilíbrio emocional. E durante esse processo de provas, onde as pessoas ficam muito estressadas, nervosas, preocupadas, envolvem muitas questões envolvendo o emocional, tá? Aprender a lidar com o equilíbrio emocional pode ajudar as pessoas a se organizar melhor envolvendo a forma de estudo, tá? E dentro desse processo, a pessoa vai aprender a lidar com o tempo, né? Porque para estudar a gente tem que usar o tempo, a gente tem que trabalhar com o tempo, ter comprometimento, ter a organização, que é o que nós falamos do início, o planejamento, o foco, autocontrole e ter objetivo claro do que a pessoa quer. Então a pessoa, para estudar, a pessoa, para alcançar o objetivo dela nos estudos, tá? Ela é uma pessoa que ela tem que se organizar, tanto emocionalmente como no processo do estudo. A gente tem que verificar também o que é mais importante naquele processo envolvendo o estudo. Então, o que eu vou estudar? Qual matéria? Em qual matéria eu tenho mais facilidade e em qual matéria eu tenho menos? Em qual matéria eu preciso ter mais conhecimento, tá? Só que esse programa a gente tem que entender que ele não é uma coisa mágica que acontece não, tá? Ninguém aqui está prometendo a aprovação, porque a aprovação ela tem muitas variáveis, né? Porque a aprovação envolve conteúdo, envolve dedicação, envolve muito estudo e envolve muito planejamento, ok? Então aqui nós vamos falar da questão do equilíbrio emocional, tá? E esse programa que o Abrangente fornece, ele tá associado na questão que é através da demanda que o cliente traz pra gente, tá? Das suas questões emocionais e das questões dele envolvendo os estudos, seja para que tipo de estudo, para que tipo de prova, ele é feito sob medida, tá?
Então ali se trabalha a demanda de cada cliente. Saber usar as emoções é muito importante, tá? Porque a gente convive com as emoções o tempo todo. E as emoções positivas e as emoções negativas. Então, nesse processo envolvendo as emoções e a questão envolvendo os estudos, não é? Que é a questão do equilíbrio emocional, vai existir o medo, né? Eu tô com medo de quê? Né? O que está me acontecendo que eu tô com medo? Então, vai haver esse questionamento do cliente junto ao terapeuta, não é? Eu tô com medo de quê? Né? Da prova? Eu tô com medo de não dar conta, de não conseguir fazer da forma que eu achava que eu deveria fazer. Envolve raiva, né? Porque eu posso estar estudando muito, fazendo muito, e eu não estou conquistando ali a nota necessária para eu passar na minha prova. Pode acontecer a tranquilidade, né? Porque as emoções são positivas e negativas. Então, nesse processo, o sentimento tranquilidade ele vai aparecer quando eu estiver me dando bem nas questões, me dando bem nas provas, me dando bem nos meus estudos. Pode acontecer o desespero, eu tô desesperado ali, me dá um certo medo e eu acho, não, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo para mim, e como que eu vou fazer, tá? Pode acontecer a vergonha, né? Vamos supor que estou fazendo um processo seletivo onde vai ter uma prova oral, né? E como que eu vou fazer com essa prova? Né? Eu tenho vergonha de falar em público. Então isso também será trabalhado no processo, né, do estresse, trabalhando o equilíbrio emocional. Solidão, né? Quando que vem a solidão ali no meu processo envolvendo o meu estudo, né? Eu tô estudando demais, eu tô fazendo demais, eu tô me dedicando demais e eu tô com saudade dos meus amigos, né? Eu tô querendo fazer um passeio, mas eu não posso, né? Então, isso também, esse sentimento de solidão, em alguns momentos, acontece, né? A confusão, né? Às vezes é muita matéria, muita informação e eu tô ali afobado de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E também tem o sentimento de desconfiança, onde eu vou desconfiar de mim, achando que eu não sou capaz, que eu não dou conta, essa prova não é para mim, e eu fico sentindo essas sensações. Vem a preocupação, né? Porque eu tenho que estudar, às vezes eu não estou tendo tempo de estudar, eu não estou conseguindo conciliar, né, o meu estudo com o trabalho, que às vezes eu trabalho também. E como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu preciso estudar, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso tirar notas, né? A decepção, às vezes eu me decepciono, porque, gente, passar num processo não é fácil, não é fácil. Se não houver muita dedicação, se não houver muito engajamento, e às vezes a pessoa tem dedicação e tem engajamento e tá difícil, não é? Então, aí envolve o processo da decepção. Aí a esperança, o que acontece com a esperança? Né? A pessoa, ela vai perceber a esperança na hora que ela tá melhorando as notas dela, que ela tá estudando bem, onde ela resolveu ali um planejamento de estudo, que é, na verdade, aconselhável ali, porque o que a gente tem que entender é que cada pessoa tem uma forma de estudar, né? Porque às vezes eu vou comparar ali com o meu amigo, e o meu amigo estuda totalmente diferente de mim. Então eu também tenho, através do meu estudo, através do meu trabalho, da minha dedicação, eu tenho que saber, peraí, eu estou estudando direito? É assim que a gente faz, né? E buscar ali
como você funciona. Vai existir o cansaço, porque quem estuda demais cansa, né? Cansa de estudar muito, às vezes tem um desânimo, às vezes tem uma desmotivação. Então, as emoções, ela é um processo, e ela tá com a gente ali o tempo todo, no dia a dia, tá? Tem a culpa, né? Porque às vezes a pessoa foi ali numa festa, né? E aí ela se sente culpada porque ela tinha que estar estudando e ela não estudou. Então tudo isso, todos esses sentimentos misturados acontecem ali com o jovem, acontece ali com a pessoa, acontece ali com o candidato. Pode acontecer o sentimento orgulho, e eu me sinto orgulhoso quando eu percebo que todo mundo, né, e que eu também estou tirando boas notas. Não, eu estou orgulhoso da minha nota, gente, eu estou conseguindo estudar. Então eu também tenho que perceber, gente, o que está acontecendo comigo naquele dia ou naquela semana que eu consegui estudar, que eu consegui fazer tudo de uma forma bem agradável, onde eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Acontece a ansiedade, né? E a gente tem que entender que a ansiedade, quando ela é muito elevada, ela pode gerar, né, em todos nós, uma falta, né, de resolução dos problemas. Porque quando eu estou muito ansioso, eu não consigo resolver problemas. E como é que eu vou estudar se eu estiver muito ansioso? Ok? Tristeza. Ai, meu Deus, eu estudo e não dou certo. Eu estudo, eu não dou certo. E a alegria, porque a alegria é quando eu estou me dando bem nas minhas questões, né? E quando eu também vou lá e consigo a aprovação. Na verdade, eu não vou falar de casos, né? Até pela questão da ética, mas eu vou citar algumas situações de casos, né, de quando o cliente chega no consultório e ele fala ali das suas questões, né? Então, no primeiro caso, né, o cliente chegou falando assim, que adiava sempre os seus sonhos, né, por medo da frustração. Ele desistia por medo do insucesso e ele sentia uma certa angústia. E na cabeça ficava aquela questão assim, gente, eu tenho que voltar a estudar. Eu tenho que realizar o meu sonho, ou da faculdade, ou do concurso público, entendeu? Ou de passar no ensino médio. Então, a pessoa, ela fica ali com aquele sentimento, ruminando aquilo ali, e ela fica adiando, ok? No outro caso, de cliente, a pessoa, ela tinha medo de travar e ao mesmo tempo ela tinha a questão da persistência. Então, dentro dela havia o quê? Os questionamentos, o medo de cair, o medo de levantar, o medo do fracasso. Gente, medo de fracasso em estudante acontece demais, em concurseiros acontece demais, né? Então, é o medo do fracasso, a ansiedade. Como eu disse lá atrás, a ansiedade deixa a gente não conseguindo resolver problemas, ok? Já no terceiro caso, o que acontece? Certos erros, né, vai acontecendo a cada etapa da jornada. Aquilo deixava aquela pessoa muito incomodada, porque era muito erro e nada estava dando certo. E aí vinham os sentimentos de angústia, medo, ansiedade e medo do fracasso. No outro caso, vinha a questão assim, o cliente falava assim, eu quero muito estudar, mas eu fico um pouco assim culpado, no sentido que eu gosto muito de fazer uma atividade física. E se eu fizer uma atividade física, eu vou perder tempo para estudar. Então, na verdade, a gente tem que entender que a atividade física, ela ajuda muito no processo de quem está estudando,
né? Então eu tenho que pensar na atividade física, eu tenho que pensar em alimentar bem, né? Eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma boa noite de sono para eu ser um candidato forte para chegar no meu ideal, porque tempo de estudo é muito grande. No outro caso, levantar depois da queda. É difícil, né? A gente ter que lidar com... A gente cai, levanta, levantar depois da queda, levantar depois da queda. Mas a gente tem que entender que a aprovação nenhuma é imediata. Ela leva tempo, né? A gente estuda e tudo, né? Eu vou ter que enfrentar ali várias questões ali. E esses vários sentimentos que eu falei aqui e muitos outros, ok? E existem aquelas pessoas que gostam, né? Esse último caso, dessas pessoas que gostam de ter um trabalho em equipe. Então ela cria afinidade com alguns amigos, né? E eles vão estudar ali, né? De uma forma que dá certo. Já aconteceu com muitas pessoas essa questão. Na faculdade acontece muito, né? E também no ensino médio, essa coisa de estudar junto e o estudar junto ajuda todo mundo, não é? Envolve também questões de... Existem casos assim que a gente fala que às vezes o cliente chega e fala assim, a questão das falas negativas, né? A crítica do outro mexe muito, mas do outro lado ele tem um apoio familiar. Aquela família que está do lado, que está ajudando, isso muito são uma das questões quando o cliente vai procurar o programa e quando o cliente vai procurar a terapia, tá? Tem uma situação também que acontece muito, será que eu desisto ou será que eu retorno aos estudos? Né? Isso acontece demais, né? Que decisão que eu vou tomar? Eu vou trabalhar e vou deixar, não vou seguir aquela minha realização que eu quero tanto. O que eu faço? Né? Isso acontece muito. E tem também, né, aquela pessoa que joga para todos os lados. Aí ela começa a estudar uma questão aqui, começa a estudar para outra e vai estudando, e aí vai virando aquela bagunça, tá? Onde ela não foca, né? Esse tipo de caso, ele é o mais complicado, porque a pessoa vai jogando para todos os lados e não foca em nada. Então a gente tem que pensar que trabalhar o equilíbrio emocional é uma forma da gente se conhecer. A gente trabalha o nosso equilíbrio emocional, a gente se conhece e a gente também tem que sair da zona de conforto. A gente tem que entender que entre o estudo e a aprovação existem muitas questões, tá? Existe o medo. Medo de quê? Existe as ansiedades. Ansiedade de quê? Existem os boicotes. Existe a procrastinação, né? Às vezes o candidato, o jovem, a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô procrastinando demais. Não, eu tô muito cansado, eu não tô dando conta de voltar pro estudo. O que tá acontecendo comigo? Tá? Existem as crenças limitantes. Existem as comparações e a gente tem que entender que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um jeito de estudar. Existem as crenças internas, as cobranças que eu faço comigo mesmo, tá? Existem as cobranças externas, o que acontece fora, né? E o que as pessoas estão achando de mim. Existem os pensamentos inadequados, né? E a fidelidade das crenças negativas. Então, focar no negativo, isso afeta muito o candidato. Isso afeta muito o estudante, né? E o estresse, né? O nosso programa chama
a aprovação sem estresse, mas a gente tem que entender que o estresse, ele tem duas vertentes. Ele tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então, eu posso usar o lado positivo, que me motiva a estudar, que me motiva a chegar aonde eu quero chegar, que a gente sabe que não é fácil, né? Que a gente sabe que é um processo, né? E que às vezes leva tempo, mas ele pode me ajudar. Porque se for o estresse negativo, ele trava, ele não deixa a pessoa chegar onde ela quer. E as culpas, né? Às vezes eu me condeno do que está acontecendo comigo, o que eu fiz, né? O que eu estou fazendo de errado, que eu não estou dando conta, que eu não estou conseguindo. E também envolve a questão das angústias, né? Como eu vou ali me preparar para estudar, né? Eu tenho que ver muito ali um lugar adequado, onde o meu material está todo ali organizado para que eu faça as minhas coisas, né? Tem até uma frase que fala assim, mesa organizada, não é? Cabeça organizada. Então, se eu tô com tudo ali arrumadinho, preparado para o meu estudo, a tendência é que eu tenha ali mais foco naquilo que eu vou fazer, né? Tendo um lugar específico para eu estudar, não é? Então, eu trouxe aqui umas técnicas que ajudam muito nas pessoas, né, que estão com a questão do estudo, e eu aplico muito, tá? Essa técnica, ela vai perceber o processo de tensão e o do relaxar no corpo, tá? Então, o que acontece? Ali, você vai estar deitado ou sentado, né? E você vai sentir todo o seu corpo, não é? Vai respirar, inspira, expira, e a partir daquele processo que você vai sentir todo o seu corpo, você vai trabalhar e perceber o processo da tensão e o processo do relaxar, não é? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Às vezes algumas de vocês já devam conhecer também. Então, vou colocar minhas mãos no processo de relaxamento, né? E eu vou apertar as minhas mãos, vou apertar bem forte. Então, aí, coloca aí nas suas pernas, aperte bem forte as suas mãos, sinta ela bem forte, aperta, 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 né? E agora solte, né? E com esse processo, você vai perceber no seu corpo um movimento de tensão e de relaxamento. Outra coisa, vou fazer mais uma, só para vocês entenderem um pouquinho. Porque, na verdade, esse processo é com o corpo todo. Você começa lá embaixo nos pés, sentindo a tensão dos pés e depois relaxando os pés, sentindo a tensão das pernas e depois relaxando as pernas. Isso é no corpo todo. Mas eu quero que você faça agora com o seu rosto, tá? Faça uma careta, aperte bem a sua boca, mas aperte forte, forte, né? Faça movimentos com a testa e vá sentindo, sinta a boca muito forte, aperte bem a sua boca, né? E agora solte, agora relaxe. Então, esse exercício ajuda muito e, na verdade, esse exercício, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar ali para a pessoa o momento em que ela está tensa, ansiosa, e o momento que ela está relaxada, né? E as coisas, né? Como eu disse lá atrás, que a ansiedade, ela não deixa a gente resolver as questões, não deixa a gente resolver os problemas. Então, o que vai acontecer, né? A pessoa vai entender que quanto mais relaxada ela tiver, quanto mais à vontade ela tiver, é melhor para ela estudar, para ela fazer uma prova, porque existe a tensão e existe a ansiedade. Então, esse exercício ajuda muito. E esses exercícios a gente tem que fazer todo dia, gente, né? A gente tem que buscar aquele que a gente adequa mais e fazer todo dia.
E tem uma técnica que é muito fácil, que eu falo, mas eu também aplico nos meus clientes, que é um exercício de respiração por 1 ou 4 minutos, onde a pessoa ali fecha os olhos, ou ela fica deitada, ou ela fica sentada, e ela vai só respirando, só isso. Fica ali por 1 minuto, respirando, respirando. Isso ajuda mais, eu escuto muito isso dos meus clientes, tá? E uma outra técnica que eu acho interessante também é a de criar uma imagem mental, né? Eu peço muito para a pessoa criar ali uma imagem mental que envolve força, capacidade e enfrentamento, não é? Então a pessoa vai mentalizar ali, cada um vai ter a sua mentalização, cada um vai ter a sua metáfora, né? E ali ele pode se imaginar fazendo a prova, ou pode se imaginar estudando, vendo ele estudando. Então isso também ajuda, é uma técnica que ajuda muito, tá? E a outra que eu gosto muito é o quadro de planejamento. O que é o quadro de planejamento? Muita gente deve conhecer, né? Mas nós vamos colocar ali no quadro, né? Os dias da semana, de segunda a domingo, tá? Depois nós vamos colocar ali, naquele quadro, o tempo de estudo durante cada dia da semana, tá? Ali eu vou colocar os conteúdos e no final eu vou colocar quais os pensamentos e sentimentos que eu estou tendo durante os meus estudos, tá? Isso é muito importante. E para finalizar a nossa live, eu quero dizer uma frase para vocês, no sentido de que se envolva com bons pensamentos, acredite e se desafie a ser o próximo a contar a sua história, tá? Eu quero deixar essa frase para vocês, até de reflexão. Outra coisa, meninas e meninos, né? Eu quero falar um pouquinho do Abrangente. O Abrangente é uma instituição que já está aí há 25 anos no mercado e transformando vidas. E isso nos engrandece muito, tá? E eu quero dizer para vocês que a psicoterapia breve trabalha com muita dedicação, com muito foco, focada ali no objetivo de cada um. É uma terapia sob medida, é uma terapia que a gente dá alta para o nosso cliente, né? Mas o processo de transformar vidas tá aí e nos engrandece muito. E eu quero dizer que nós temos também, além do aprovação sem estresse, a gente tem também o Zen no Enem. Nós temos também o Viver Sem Medo, que trabalha os medos em questão, que é o medo de dirigir, é o medo de avião, é o medo de cachorro, é o medo de elevador, é o medo de lugar fechado, ou seja, são vários medos, né? Então, e temos também, eu queria, né, que se vocês gostaram, que vocês sigam o nosso Instagram, siga o nosso perfil. E se vocês quiserem marcar uma consulta na bio, tá? Entra lá e marca a consulta com a gente. E agora, para finalizar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Né? Legal, né, Flávia? Se amou conhecer a terapia breve, isso mesmo. Ela dá resultados. Ana Carolina, né? A psicoterapia breve, ela é simplesmente linda. Isso mesmo. Obrigada, Grazi. Obrigada, Renata, irmã.
Tem alguém dizendo aí, né, como faz para participar do programa, né? É só você entrar na bio, né? E a bio vai explicar para vocês como o nosso trabalho, tá? Ei, Jaque, tudo bem? Que saudades, lembro muito de você e das suas orientações. Ei, Vanessa, obrigada, querida. Dalva, parabéns, Jaque. Obrigada, Dalva. Obrigada pela partilha, isso mesmo. Obrigado, Maria Clara, parabéns pela live, muito obrigada. Obrigada então, meninas. Um grande abraço, tá bom? E até a próxima. Tchau.